Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar da Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Será que as vitórias contra Peñarol e Corinthians são um sinal do início da arrancada do América na Série A? E quais são as chances do Coelhão passar por um time que foi eliminado na Libertadores e é o atual campeão chileno? Ao final do episódio, temos mais uma faixa da Discodeca. E quem está aqui para falar sobre tudo isso é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Fala, César. Como vai essa pequena criança? Tudo bem? Também de volta, um pouco mais energizado depois do jogo de quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Confesso que estava bem, não vou usar deprimido, né? Mas estava bem triste com uma turma aí que continua gerindo o clube. E a ida ao jogo de quarta e ficando ali na Barra Una, bem na banda ali, vamos dizer assim, tocando e cantando com a turma, deu uma energizada. Aliás, César, já quero começar o programa, antes da gente aprofundar um pouco mais, dar os parabéns para a torcida do América. Esses merecem meus parabéns, meu respeito, apesar de muita gente dentro do clube não respeitar os torcedores do América, nós respeitamos e quarta-feira foi um show. Então, um abraço a todos que eu tive a oportunidade de conhecer e que nos deu parabéns, César. Alguns concordando com o que a gente diz constantemente aqui, outros não tanto, mas é aquilo que a gente fala. A gente não tem razão de nada e o importante é sempre o debate. Então vamos lá, César. Vamos lá falar do nosso América Futebol Clube. É isso aí, Marcão. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o Instagram e Facebook do @SantosAmericanos, @Marcão do Castelo e @DecasWeb e o Twitter do @SantosAmericanos. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique os Santos Americanos com 5 estrelas e se estiver no YouTube, deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores do América nessas plataformas. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do canal, nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, quarta-feira nós tivemos o jogo contra o Corinthians. Viemos de uma vitória contra o Peñarol na semana passada, pela Sul-Americana, e tivemos um empate domingo contra o time do Código de Barras. Será que tudo isso é um indício da recuperação do América e essa recuperação vai começar justamente contra o Coritiba no sábado na Série A? Não tenho a mínima ideia. Sendo bem sincero, não tenho a mínima ideia. E é curioso, né? Porque em uma semana de distanciamento de um episódio para o outro, foram 3 jogos em 3 competições diferentes, com jogadores diferentes, escalações diferentes, em que pese a manutenção de uma base, né? Tanto que no jogo contra o Corinthians, o Breno, que vinha sendo um dos destaques positivos, ele nem jogou, né, César? Jogos bem distintos contra o Peñarol no primeiro tempo, não vamos entrar também aqui no detalhe, que já se passaram alguns dias, né? Mas o time jogou muito mal. E o reflexo disso foram os comentários em grupos de WhatsApp, Twitter, as mídias. E Juninho, olha ele. Olha ele aí, ó, César, igual aquele meme. Olha ele aí, ó, o Juninho chega e faz o gol e salva a América. Aí contra o time de Código de Barras, que eu confesso que eu não assisti o primeiro tempo, tava tão desgostoso com o clube, principalmente com a gestão do América, da forma que trataram, e a gente vai conversar isso mais pra frente, se sobrar tempo, mas a forma como os 2 torcedores que foram ao aeroporto foram tratados, é óbvio que não foi um soco na minha cara, mas é como se tivesse sido, sabe? Então, pelo menos um tapa na minha cara, principalmente depois da punição que o América determinou pro... Eu esqueci o nome do indivíduo. Lucas Itaberaba. Lucas Itaberaba, e eu não tive a mínima vontade. E olha que o pessoal sabe que eu sou torcedor do América, não vou falar fanático, né? Mas eu amo o clube, mas sem vontade. Sentimento de pertencimento nenhum que eu tive, e tá perdendo mesmo. E várias pessoas vieram conversar comigo no Independência. Falei, Marcão, cara, o que esses caras estão fazendo com a gente? Hein? O que esses caras estão fazendo com a gente? Então, para não falar que foi um chute no saco, foi um tapa na cara da torcida. E aí, contra o Código de Barras, eu não vi o primeiro tempo, o segundo comecei a assistir e o time jogou bem. O que a gente estava falando de poder de reação contra o Peñarol já tinha acontecido, apesar de ter jogado muito mal. O Mastriani fazendo 2 golaços, 2 colaços, enquanto o Corinthians, olha ele aí de novo, ó. Olha ele, ó, o Juninho. É aquele negócio do... Vou usar um termo pesado aqui, mas não leve ao pé da letra.
o mal necessário. É o mal necessário. Ele que faz o gol, ele que salva. Então, jogo importante, placar de vitória simples, né? Uma pequena vantagem, mas o time sofreu uma pressão fantástica, né? E aí a gente tem que bater palmas, César, porque quando é para criticar, a gente critica. E eu já vou passar a bola para você. O Pazinato, partidaça dele, né? Partidaça. E além de ter jogado muito bem, a questão da sorte naquele chute do Roger Guedes. E, aliás, foi um duelo, Roger Guedes e Pazinato. E Pazinato, sensacional. Passou a segurança e teve sorte, como todo goleiro tem que ter sorte naquela bola na trave. Então, assim, o América, dentro do campo, ao meu ver, mostra evolução. Agora, dizer, respondendo a sua pergunta, que as coisas estão mudando, ou que contra o Curitiba, a gente vai falar mais na frente, nós somos favoritos, isso eu não vou cravar não, César. Agora, que em uma semana, em 9 pontos possíveis, mesmo sendo em campeonatos distintos, a gente conseguiu 7 pontos, sensacional. Não sei o que você acha. Eu já estava a ponto de pedir a volta do Jori ao gol do América. E olha que eu adoro o Jori, mas até por uma questão de sorte, né? O Pazinato realmente fez uma grande partida contra o Corinthians e talvez seja aquela partida que muda, que dá uma injeção de ânimo no jogador e ele passe ele mesmo a ter mais confiança nele. Ele foi muito elogiado quarta-feira depois do jogo contra o Corinthians. Eu vi várias entrevistas dele em emissoras diferentes, na televisão, no rádio, na internet, e ele ganhou todos os prêmios que tinham, pelo menos nos lugares que eu escutei, todo mundo elegeu o Pazinato como o melhor jogador em campo. E realmente ele fez um partidaço. E eu fiquei pensando que se ele tivesse jogado assim nas outras partidas, ou ele ou o Cavicchioli, mesmo o América tendo uma defesa deficiente, mesmo tendo um meio de campo em várias partidas inoperante, é muito importante você ter um goleiro bom. E durante muito tempo o Milagres, que é o grande ídolo da torcida do América, ele cansou de salvar o América nessas partidas assim. O time é fraco, mas tem um goleiro bom. E o América estava com um time ruim, desacertado, e o goleiro também não ajudava. Né? Contra o Corinthians, na hora, principalmente no segundo tempo, quando o time deu uma desarrumada geral, que as substituições que o Mancini fez, aparentemente nenhuma deu certo, né? Foi o Pazinato que aguentou o rojão lá. E o América ainda deu o azar do Aloysio ter lesionado, que para mim também foi um grande erro do Mancini. Depois do jogo ele falou que a lesão que ele sentiu, a lesão que o Aloysio sentiu, né, era diferente da que ele sentiu no domingo contra o Código de Barras. Mas assim, qual a necessidade de colocar o Aloysio num jogo que o América ganha de 1-0, que o Aloysio saiu machucado no jogo de domingo? Por que entrar com o Aloysio no segundo tempo? Sendo que o Mastriani não estava fazendo a mesma partida que ele fez contra o Código de Barras. Mas ele poderia ter ficado mais tempo, porque o Aloysio fica mais tempo em campo normalmente. Ele tinha o Wellington Paulista. Não entendi por que tinha que entrar justamente com o Aloysio. Não entendi. Mas será que o Wellington Paulista não aguenta jogar 30 minutos? Tinha que entrar logo com o Aloysio? Então, assim, era uma lesão já anunciada no jogo anterior. O Aloysio não tem condição de física de aguentar 90 minutos e não tem condição física para jogar partida após partida, semana após semana. Naquela partida contra o Peñarol, ele entrou também no segundo tempo, tinha sido poupado no primeiro tempo, entrou no segundo tempo, ajudou no gol do Juninho, né? Mas assim, sem necessidade nenhuma do Aloysio entrar. E sobre os outros jogos, né? Contra o Peñarol, o América fez um primeiro tempo muito ruim, um jogo com cara de 0-0, e o gol do Peñarol deu uma acendida no time, o time resolveu acordar, né, para a classificação, e as entradas do Juninho e do Aloysio, que entraram bem nesse jogo, inclusive, fizeram o América virar o jogo. E assim, o América naquele dia estava conseguindo o mais difícil, que era assim, o Defensa e Justiça estava ganhando pelo placar que nos interessava, e o América jogando contra o Lanterna, o time que não tinha feito nenhum ponto, a América estava perdendo para ele. Por sorte, por insistência, acabou virando o jogo e se classificando. Código de Barras fez um primeiro tempo muito ruim, né? A comentar aí aquela falha do Marcinho, que eu acho que foi a falha final, derradeira, assim, pro Mancini. Fala que realmente ele não tem jeito, o Marcinho não tem jeito, né? Marlon, que você tanto gosta, passou a assumir a lateral direita, né? Já não é bom com a perna esquerda, com a direita, do lado direito então, né? Mas jogou melhor que o Marcinho, por incrível que pareça. E fez depois um segundo tempo muito bom, que podia ter virado o jogo, por pouco não vira o jogo. Me lembrou aquele jogo do Campeonato Mineiro, o América me massacrou o Código de Barras no primeiro tempo, e o goleiro deles defendeu um monte de bola lá. E contra o Corinthians, é uma partida que eu achei que o América foi ao contrário, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, realmente, as substituições do Mancini mataram o time.
O time foi recuando, aí o Luiz machucou, foi recuando, e Felipe Azevedo entrou mal, o Pedrinho fez umas 2 jogadinhas ali, né? Era o que era esperado do Pedrinho, um cara que não joga bola desde fevereiro, né? Entraram nosso querido amigo Nicolas, depois de um bom tempo, que infelizmente o Avelar machucou, né? E o Avelar tem se mostrado o grande destaque sobre todos os aspectos. Dentro de campo ali, né? Exercendo a liderança, o homem da bola aérea tem melhorado cada vez mais nesse quesito, né? Então, feito os gols, marcando bem, apoiando na medida do possível. Então, nesse jogo, inclusive, que você citou contra o Corinthians, o Mateuzinho estava no banco, olha ele, ó. Olha ele aí, ó. Aí tem o Mateuzinho agora, galera. Agora só falta o Damião Monte voltar. Tinha o Wellington Paulista, o nosso querido amigo, o Alê, Marcinho, Breno, Pedrinho, Nicolas e Aloysio. Então o Henrique Almeida não foi pro jogo. Poderia ser uma opção, já que você estava falando. O Wanderson entrou ontem. Sim. Quando colocou o Éder para jogar ali mais como um terceiro zagueiro, vamos dizer assim, né? E o nosso querido amigo Cavicchioli, que pelo jeito não volta tão cedo, se o Pazinato. E o Marcinho, se tem o Marcinho, né? Horroroso. A situação realmente, o Marlon conseguiu uma proeza, ser o melhor lateral direito do América, sendo o lateral esquerdo. Então, e a gente tem que ser justo, mais uma vez, jogou bem como lateral direito, e o Everaldo ali ao lado dele também facilita taticamente, porque a gente sabe que o Marlon ele sobe muito, mas para cruzar também perdeu o tempo, né, de cruzar com a perna esquerda, sendo que ele está do lado direito. Então isso o Everaldo pôde fazer por ele. Agora vamos ver o Daniel Borges chegando, né? Foi oficializado na quinta-feira, já como jogador do América. Acredito que ele vai assumir a posição, porque o Marcinho, aquele toque estúpido que ele fez contra o time Código Bar, você vê que o cara toca, ele tá tão no mundo paralelo dele que ele poderia estar um bico para frente, ele toca pro lado e depois ele põe a mão na cabeça, tipo assim. E ele não estava sendo acossado por ninguém, ele podia fazer qualquer tipo de jogada, e ele fez assim a mais idiota possível, né? Porque ele jogou uma bola longe do Éder, mais próximo pro adversário, e a comentário marcando, eu não vi muito comentário a respeito disso não, mas assim, o Éder não fez falta, não estourou a bola, até teve uma jogada parecida, não me lembro agora se foi contra o Código de Barros ou se foi contra o Peñarol, que o Marlon também estava perdendo disputa de bola dentro da área, e ele conseguiu estourar a bola com o cara marcar certinho, na hora o cara ia chutar, ele abafou, e o jogador adversário não conseguiu fazer o gol. Eu não sei o que o Éder fica acompanhando. O negócio do Éder é fazer falta no meio de campo. Isso é fazer falta desnecessária. Quando precisa fazer falta, ele não faz. Exatamente. De preferência 2 por jogo, que é para ver se é expulso, né? Porque realmente foi pouco comentado, pelo menos não vi, né? No primeiro gol, eu acho que o Breno foi embora a gente elogie muito o Breno, né? Ele não acompanhou também o atacante do time do Código de Barros. Então, aquele primeiro tempo foi horroroso. E o gol também, os gols que nós levamos, o Pazinato também foi mal. Então, assim, naquele jogo, por exemplo, o Jori tem que voltar, porque já tentamos com a Cavicchioli, tentamos com o Pazinato, vamos no Jori. Depois tinha o Robson, né? Mas eu espero que essa partida da Copa do Brasil, o Pazinato tenha, assim, realmente, como já falei no início, tenha dado aquela força que estava faltando, aquela confiança que faltou nos jogos. Você falou na palavra fundamental, que é confiança. E quando você vê a escalação do Mar no lugar do Marcinho, é justamente por isso, porque o Marcinho não tem se mostrado confiante, né? No jogo contra o Inter, levando bola nas costas de forma infantil, vamos dizer assim, um jogador profissional. Contra o Código de Barras, aí já foi um lance idiota. E aí, quando você fala confiança, você vê que depois de 3 jogos com adversários, um rival, um outro jogo que a gente estava dependendo da vitória do Defensa, né? Contra o Milionários, e o time conseguiu fazer uma virada mesmo jogando mal. E contra o time do Corinthians tomou pressão. E o nosso capita, que eu até questionei para ele não falar mais nada nas entrevistas, mas ele que é procurado e é o que eu falei, ele que tem feito os gols, né, cara? Então, ele fala, é importante essa vitória para dar mais confiança. E é isso, futebol, e na vida você tem que se sentir confiante e capaz de reverter situações das mais difíceis que existam. Então, quando você vê o Pazinato, que agora tá jogando bem, até nós mesmos se sentimos mais confiantes, né? Mais otimistas, a energia é diferente. Eu saí do estádio, como eu disse a você, com uma energia muito baixa, não toda voltada para o time dentro de campo, mas os acontecimentos, né? Eu já vou repetir, externos, envolvendo a gestão e torcedores. Mas quando você vai para um jogo desse e vê
que aquele velho ditado da manteiga do pão cair, né, virado para cima, sempre cai para baixo, as coisas parecem que estão melhorando. Vai ser fácil ficar na Série A? Não, é aquela frase que eu acho que a gente ficou estigmatizado, que a gente tem que parar também. Tudo é mais difícil com a América, né? É um drama, né? Essas coisas só acontecem com a América. Então, não. Então, vai ser um campeonato, como todo mundo já estava cansado de saber, difícil na Série A, mas o Mancini já tem na cabeça dele quem ele vai colocar no jogo contra o Curitiba, quem ele vai jogar colocar no time contra o time do Colo-Colo lá no Chile. E agora as opções começam a aparecer. Tem o Pedrinho, tem o Daniel Borges, tem o Príncipe voltando, e além disso, né, eu fico feliz de não ter colocado em nenhum desses jogos. Agora me falha a memória, até porque eu não assisti o primeiro tempo também. Se o Alesma entrou contra o Código de Barras, mas contra o Corinthians ele não jogou. Então o fato de não colocá-lo, ao meu ver, é um reforço. Ontem eu peço mil desculpas a um ouvinte que veio até a mim e falou assim: ô Marcão, você tem que falar no programa para mandar o Ali embora. Que ele falando comigo, né? Eu com 60 anos, me colocar no campo, eu corro mais com o Alesma. Eu falei, meu amigo, qualquer um. Enfim. Então o fato do Alê não estar sendo colocado nos jogos e que muda a velocidade do time do América, isso, ao meu ver, já é um ganho grande. Mas contra o Curitiba é um adversário difícil e que fez um jogo também difícil contra o Goiás e ganhou do Goiás lá, né, César? A retrospectiva do América contra o Curitiba lá em Curitiba não é muito bom, não. Não tem aqui exatamente, mas as lembranças que eu tenho desses jogos, normalmente o América vai mal em Curitiba e em Belo Horizonte ainda vence, mas lá em Curitiba sempre é pedreira. Você falou aí do Danilo Avelar, eu acho que ele também deve destacar aí as boas partidas do Martínez, que fez partidaça contra o Penharol, contra o Código de Barras, contra o Corinthians. A boa partida também do Varanda contra o Código de Barras. Também eu acho que foi uma melhor partida dele. Aparentemente, né, a gente viu um crescimento de algumas peças no América que talvez falte combinar todos jogarem bem no mesmo jogo. Né? Às vezes você vê algum outro jogador destacando uma partida e já na partida seguinte não vai tão bem, como foi o caso do Mastriani, né? Entrou no final do primeiro tempo no Clássico e ele foi começar a fazer as melhores jogadas dele no segundo tempo, né? Quando inclusive fez os 2 gols, né? E isso é muito importante pro América, porque nós estamos entrando agora na reta final do primeiro turno e é a hora do time finalmente engrenar, que até agora não fez, né? E recuperar nessa reta final do primeiro turno. Então, ótimas partidas do Martínez, do Danilo Avelar e a última do Varanda, que, como você bem disse, não jogou contra o Corinthians por força contratual, mas é um reforço, assim, como o Breno também não jogou, né? Essa partida do Coritiba. E você falando aí sobre o Mancini, né, da escalação dos times, ele já adiantou que contra o Coritiba ele vai com força máxima e contra o Colo-Colo ele vai com um time mesclado, que deve ser mais ou menos o time que jogou contra o Penharol. Não sei a situação do Benítez, parece que ele teria sentido alguma coisa durante o jogo contra o Corinthians e saiu, não contundido assim, exatamente. O Avelar falou que foi uma cãibra, então a tendência é ele jogar. Então vamos ver qual o time que o Mancini vai colocar nessas 2 partidas. E como joga o Benítez, hein? Putz, grilo. É o melhor camisa 10 que nós tivemos aí nos últimos anos. O Serginho chegou a ser destaque, né? Mas o Serginho é um perfil de jogador diferente do Benítez, né? Um modo de jogar diferente. Estou vendo os comentários aí das mídias. O Benítez, todo jogo, ele dá uma caneta. Ele não sai do jogo sem dar uma caneta. Que é isso? E faz isso com uma tranquilidade. Ele é craque, César. Ele é craque. A questão física dele é que é o problema mesmo, né? Mas que ele é craque o Martínez, como você disse, esse não é craque, mas tem uma dinâmica de jogo. É um motorzinho mesmo. Tá correndo, raçudo. Tem uma técnica, sim. Não vou falar que não seja bom jogador. Tem técnica, mas não é craque. E é aquilo que a gente já estava falando há um bom tempo, né? De colocar o meio de campo com Benítez e Martínez juntos, caso o Benítez aguentasse. O volante que a gente tem é o Lucas Cal, Juninho ou Breno. Agora, como o Juninho é esse cara que é criticado por vários e elogiado por alguns, cara, ele vai lá e faz o gol. Ontem não, na quarta-feira, tinha hora que ele tava jogando de ponta esquerda, tava jogando. Depois ele mesmo falando que cumpriu algumas funções diferentes que normalmente ele costuma cumprir para confundir o Pofechô, né? Então, assim,
É impressionante que o Juninho, ele é uma peça importante nesse time, na dinâmica de jogo. E aí, desculpa, vou ter que falar do Alê, que ao meu ver não tem esse perfil, não é um jogador que faz falta. O Juninho faz falta, mas o Alê, ao meu ver, não faz falta nenhuma. Pena que o Benítez não consegue ter uma sequência de jogos, e você tocou no ponto fundamental do seu comentário minutos atrás. O que falta é regularidade para os jogadores. Você falou que tem um jogo que um joga bem, o outro joga bem. É difícil eu falar assim, esse jogador jogou 3 boas partidas da sequência, sabe? Não tem uma sequência, falta regularidade. Talvez com a confiança que a gente citou também no início do programa, venha a regularidade. Porque se o cara não se sente confiante para jogar bola, é difícil ele manter uma regularidade. E ainda mais em jogos distintos, né? Contra um time argentino, uruguaio, aí pega um time como o Inter, com futebol gaúcho diferente, que joga até diferente do próprio Grêmio, são modelos de jogos diferentes. Mas eu ia até falar de modelo de jogo mesmo, porque eu ia falar o seguinte, que a gente criticou o Mancini aqui várias vezes, e você comentou sobre o Alê, e a gente tem que destacar que o Mancini, aos poucos, ele está revendo várias posições que a gente achava que o Mancini não ia mudar, né? Houve essa saída do Alê e a entrada do Martínez, que tem estilos de jogo totalmente diferentes um do outro. Pela primeira vez ele escalou, eu acho que é a primeira vez escalou o Martínez junto com o Benítez, que era uma coisa que muita gente achava que o Martínez tinha que jogar na posição do Benítez. E na verdade está mostrando que o Martínez tem que jogar na posição do Juninho, e ele contra o Corinthians, assim, não joga contra o Corinthians, mas nos últimos jogos ele tem que jogar no 4-4-2. E com o Benítez isso torna-se ainda mais importante, porque o Benítez tem um pouco mais de deficiência na marcação, embora contra o Corinthians ele acompanhou um garoto do Corinthians no contra-ataque, e eu falei assim, o Benítez vai sentir uma lesão agora, porque ele acompanhou na corrida e o menino correndo, ele do lado, ele acabou dando corte na bola e evitando o contra-ataque. Então é importante essa mudança de modelo de jogo do Mancini, essa mudança de peças durante a partida, né? Volta a criticar, lógico, a insistência com o Aloysio, com o Everaldo, mas no caso do Everaldo, agora com a chegada aí do Pedrinho, do Paulinho Boia, a volta do Mateuzinho, o próprio Dadá Belmonte. Belmonte, o Belmonte a gente nem conta. Eu acho que o Dadá Belmonte não volta esse ano. Eu acho que esse cara está sendo preservado, mas pela participação dele, pela possível participação dele no esquema das apostas aí, eu acho que o Dadá Belmonte, ele não volta a jogar na América. E aí o América passa a ter mais opções, né, pelos lados, coisas que não tinha. A única jogada com o Everaldo. E na quarta-feira eu ouvi um comentário do Alê Oliveira, né, da Itatiaia. Ele fez uma coisa engraçada. Tá, agora eu entendi. Porque você ouviu o comentário do Alê aonde? É do Alê Oliveira. Alê Oliveira. Ele falando que o Everaldo é o melhor jogador ruim do América, alguma coisa assim, porque ele pega a bola, você acha assim, ele sai correndo, você fala, pô, agora vai ser um contra-ataque, uma jogada maravilhosa, ele corta para um lado, corta para o outro e tal, quando ele chega na frente do gol, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe se ele chuta, se ele cruza, ou a gente não sabe se ele cruzou, se ele chutou, o time avança todo para acompanhar o ritmo, correria dele, aí ele perde a bola e acaba armando um contra-ataque. Então a gente espera aí que a chegada do Pedrinho, que é um barbantinho danado, Paulinho Boy e tal, que esses caras sejam mais utilizados. O Everaldo também passa por um momento de reciclagem, como estão passando o Cavicchioli, né, que eu até defendi a volta do Cavicchioli, o Cavicchioli voltou mal, teve que voltar para o banco, reciclagem para o Alê, que a gente ficou combatendo durante muito tempo, e o Mancini com aquela conversa, vão respeitar, já fez muito pelo clube, e não tirava o Alê, voltava com o Alê, agora ele está vendo que o Alê realmente estava atrapalhando, o Breno, o Juninho, o Martínez, o Lucas Cal, estão jogando mais do que o Alê, né? O Alê tem que ser reserva, tem que entrar no segundo tempo, não tem futebol mais para ser o titular desse time. E até, então, nós tivemos a saída do Marcinho, o Éder é um cara que também que tem que ficar esperto, porque ele anda muito mal, tá falhando demais. Podem dizer que é falta de ritmo de jogo, porque esse ano ele lesionou demais, mas não sei por que o Éder passou a ser o jogador de fazer lançamentos da defesa para
da defesa para o ataque. Quando o Corte Barça, ele errou umas 3 bolas seguidas, tocando a bola do lado direito para o esquerdo, errou todas. Contra o Corinthians também foi a mesma coisa. Mas então, teve jogo, aí eu vou ter que... Não sou advogado do Éder, não, e nem tenho procuração para fazê-lo. Mas isso deve ter sido orientação do Mancini, porque o Wanderson, quando ele assumiu a titularidade, ele estava fazendo a mesma coisa. Pegando a bola e rifando para frente, fazendo lançamento. Ricardo Silva, em determinado momento, quando o Éder estava machucado, ele estava com essa mania de fazer lançamento. Então, eu não sei se a turma lá da frente não estava conseguindo se desmarcar, ou o meio de campo não se apresentava, porque o meio de campo, em certos momentos, era o Juninho e o Alê, mas os caras lá de trás estavam tendo que rifar a bola. Não vou falar nem que era o lançamento, porque zagueiro fazer lançamento é uma coisa rara no futebol, né? Fazer um lançamento de qualidade. Sim, isso que eu ia falar. De qualidade. Acertar o lançamento, né? Acertar o lançamento. Para o jogador nosso, né? Não estou querendo defender o Éder nessa questão, não, mas eu vejo que isso era um problema que o América estava enfrentando ali, de não conseguir se colocar como opção, tanto de ataque e meio, para o zagueiro não ter que fazer essa lambança de chutar a bola para frente. O Maidana estava fazendo isso, então não era uma característica só do Éder. Tô querendo defender o Éder, não, mas é fato. Mas se o zagueiro vai passar a ter essa função, e você citou aí os vários zagueiros que fizeram o mesmo tipo de jogada, então que dê treinamento para que eles façam essa jogada com qualidade. E se você pega a bola do lado direito, dá um bicudo para frente, pro lado esquerdo para perder a bola, então não é uma jogada, né? Mas cuidado, César. Cuidado que você não pode criticar. Cuidado. Que nós não podemos criticar nada. Não podemos criticar nada. Então você tem que respeitar a história. Você não pode criticar. Porque se você criticar, tudo bem que você mora em Brasília, é mais difícil de acontecer alguma coisa com você. Mas a gente não pode criticar, César. O torcedor só pode apoiar. E olha lá. Segue o jogo. Bom, o jogo de sábado é contra o Curitiba. Todo mundo sabe que o Curitiba é o lanterna da competição e conseguiu na última rodada uma vitória contra o Goiás, jogando em Goiânia. O Curitiba, se vencer, passa o América, e se essa tragédia acontecer, o América cai para a lanterna. No entanto, se o América vencer, pode finalmente sair da zona de rebaixamento, onde ele está desde o início do campeonato, né? E pode passar, e quem sabe, o Bahia, o Corinthians, o Goiás e o Vasco. E só como você gosta de dizer, Marcão, o detalhe do detalhe, para você ver como é que às vezes um resultado de uma única partida faz a diferença na classificação. O América tem 9 pontos, e o Santos, que é o 14º, está com 13 pontos. A diferença entre os dois, a diferença é de 4 pontos. Se o América não tivesse perdido para o Santos, tivesse vencido o Santos também que está uma baba danada, o Santos hoje estaria com 10 pontos, o América estaria com 12. Então, um resultado do jogo, mesmo com essa campanha horrorosa que o América fez desse início de campeonato, perdendo jogos assim, 3-0, e perdendo para Cuiabá com gol nos últimos minutos, assim, bastaria um jogo, uma vitória contra o Santos, que o América estaria na posição bem acima do que ele está hoje, estaria em 14º ou 15º lugar. Que o América saiba utilizar esse jogo contra o Lanterna, como disse, o América não dá muita sorte contra o Curitiba, quando joga lá, mas é um jogo para o América vencer a qualquer custo. Viu o Pazinato dando entrevista falando que o empate lá é bom. Eu acho que o pensamento não deve ser esse, porque pontuar é bom, mas contra o Curitiba, lanterna da competição, é a partida que a gente precisa recuperar. É uma daquelas partidas, até comentou no último episódio, que o América precisa fazer 3 pontos, né, entre aqueles times que estão nas últimas posições, para fazer terminar um primeiro turno aí, talvez com uns 20 pontos, alguma coisa assim. Senão o segundo turno vai ser difícil para recuperar e chegar aos 45. Fica esse papo do passinho, né, com muita humildade. Não tem passinho, o passinho é passinho, mas é passinho com vitória. Se ficar pensando desse jeito, é um empate ou bom resultado. Seria bom resultado se estivesse lá um pouco mais bem colocado na tabela. Então, foco vitória. Segundo ponto aí, a questão nem foi a derrota pro Santos, não. Você já, na sequência do seu comentário, você disse, foi aquela derrota estúpida contra o Cuiabá, em casa, da maneira como foi, jogo fácil, na mão, e a gente sabe como é que terminou. E terceiro ponto é que o time do Curitiba contratou aí o ex-jogador aí do Azul, né, o Edu, que, ao meu ver, é um centroavante perigoso. Não sei se ele tem condição de jogo, se ele já vai jogar e tal, mas é aquele cara que tecnicamente não é um primor, mas ele sabe fazer gol, então a gente tem que ficar esperto contra o Curitiba. Esperto, mas buscando a vitória. Empate, para mim, é derrota. Não, eu citei essa partida contra o Santos, que foi a terceira, né? O América perdeu por 3-2, foi aquele resultado
jogo dos horrores do Ricardo Silva, recuando bola, com o Santos, com 2 jogadores a menos, com gol saindo de jogada de lateral. Assim, um jogo só. Você ter o Santos, mas poderia ser o jogo Cuiabá, mas um jogo só, a diferença que faz. Já na terça-feira, Marcão, a gente vai ter o jogo da Sul-Americana. O América pega o Colo-Colo, que ficou em terceiro lugar no grupo dele da Libertadores, e vamos dizer que foi classificado, não sei se é bem o termo, né, para disputar essa fase que eles criaram agora na Sul-Americana. Na Libertadores, Colo-Colo, em 6 partidas, teve 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Ele era do grupo do Boca Juniors, Huracan e Deportivo Pereira. Inclusive, foi o último jogo deles pela Libertadores, foi com o Deportivo Pereira, empatou de 0-0. E no campeonato chileno, ele está em 6º. Foi campeão chileno de 2022 e foi campeão da Copa Chilena de 2022. O que esperar do América lá em Santiago, com um time mesclado e com um time de tanta tradição pela Sul-Americana, Marcão? O Colo-Colo é um time tradicional do Chile, mas o mundo futebolístico tem passado por mudanças, né? Quando se fala, tem muita gente, muito torcedor e cronista esportivo idiota, que fala assim, mas o América é um clube que não merecia estar disputando uma Libertadores ou uma Sul-Americana, que não tem tradição no futebol, não tem peso de camisa, não tem torcida. E a gente vê que a ordem mundial do futebol tem mudado a cada ano. Um caso emblemático que me vem à memória é o Leicester, na Inglaterra, que era um time fraquíssimo e foi campeão inglês aí há poucos anos atrás. Disputou Champions League e tem times aí que ficaram na Série B por 3 anos seguidos. Então, essa questão de o nosso grupo da morte, o Peñarol, perdeu acho que todo mundo, né? Perdeu de todo mundo. E se não me engano, era o time do grupo que tinha maior número de títulos da Libertadores, era justamente o Peñarol, né? Exatamente. Então, assim, essa questão de o nome, tradição, isso, ao meu ver, acabou. Copa do Mundo, a gente vê seleções em Marrocos, entre as 4 melhores seleções do mundo, sempre equipes africanas, né, se destacando aí, Gana, Camarões. Então, meu amigo, não existe isso. História, passado, não dá, não vou dizer credibilidade, mas certeza de que o time é favorito ou que vai ser campeão, nada disso. Marcão, a gente critica muito aqui a área de marketing do América, e para essa partida contra o Corinthians, o América fez uma série de eventos, atrações, criou até um banner, né? 10 motivos para ir à Independência. E você que esteve lá, eu queria saber o que você achou dessas atrações. Entre as atrações que eu li, que eu não estive no estádio, né? Interação com o Coelhão TV na Pitangui, presença do Coelhão na arquibancada, ações surpresa para a nação americana no P3, opções variadas de lanche e cerveja gelada, acesso duplo para sócio Onda Verde. Alguma coisa disso aqui pode ser entendido, a gente pode dizer que conseguiu levar público, melhorou, foi realmente fundamental ou ajudou nessa vitória contra o Corinthians? César, qualquer atração que fuja do convencional do que é promovido nos Jogos do América, eu vejo com bons olhos. Se essas atrações fizeram com que o público fosse em maior quantidade, ao meu ver, não. Nós fomos aos jogos. Como eu disse no início do programa, eu nem queria ir, eu estava meio deprê com tudo que aconteceu na semana do América, mas acredito que 99,9% da torcida foi para apoiar o time, ver o jogo contra o Corinthians, por ser uma nova fase da Copa do Brasil e enfrentar o Corinthians, ponto. Segundo, eu não participei de nenhuma ação, exceto a cerveja gelada que você colocou aí, mas isso melhorou no Independência, apesar de que vocês todos que estiveram lá, ou os que não estiveram e leram nas mídias dos torcedores sobre as enormes filas pelo fato de o P6 não ser aberto, e como tinham várias atrações no P3, cara, ficou meio embolado ali, os corredores ali para você pegar cerveja, muita gente, 3 meninas, além do caixa convencional para você comprar, mais atrações, então aquilo ficou, ao meu ver, desorganizado. O André Guimarães, que é nosso torcedor do América e ouvinte,
ele fala muito da questão da experiência do torcedor. A experiência no estádio tem que ser agradável. Você tem que ter prazer em estar presente. Né? A gente já conversou no início do Santos Americanos a questão do acesso à independência, estacionamento, né? Tudo aquilo que a gente já comentou. Os bares já melhoraram, cerveja de qualidade. O processo tá acontecendo de forma lenta. Então, ao meu ver, todas as atrações foram bem-vindas, porém, para você dizer que vai impactar em público, as atrações têm que ser renovadas. É a mesma coisa das ações do Onda Verde. Ações do Onda Verde, Match Day, locutor e camarote. O camarote já foi uma novidade, que antes o camarote não era liberado, né? Quando a América retomou a posse do Independência. Mas eu acredito que precise ter, apesar de eu nunca ter participado de nenhuma, tá, gente? Eu até me coloco meu nome lá, mas eu nunca sou sorteado. Mas não tem problema. É questão da experiência. A minha experiência com o Onda Verde, só uma observação. É frustrante, para não dizer outra coisa. Então, assim, para atrair a torcida, obviamente que precisa ter atrações sendo renovadas, e é importante até os torcedores participarem e sugerir o que ele, até no comentário, para a gente passar para a equipe de marketing do América, que seria uma experiência legal. As crianças gostam de entrar com os jogadores, a gente sabe que tem uma limitação de entrada, mas a gente precisa cativar os novos torcedores, né, César? Os públicos são distintos, pelo fato do Marcão aqui já ter uma idade um pouco mais avançada, o fato de tirar foto, de ficar rodando e tudo não me atrai. Mas o que poderia atrair o Marcão de... Então, aquela pesquisa que foi o coelhômetro, em cima daquela pesquisa, ver o perfil do torcedor da América até para propor ações diferentes, para perfis diferentes dos jogos. Vai ter 50 atrações? Não, gente. Óbvio que não. Mas, ao meu ver, para potencializar as ações e entender a necessidade do cliente, e uma das necessidades do cliente, César, é abrir o portão 6, o P6. Mas dá prejuízo para a América, não sei o quê. Cara, até para as outras experiências serem agradáveis, o P6 tem que estar aberto para potencializar e para a logística das ações serem mais bem feitas. Porque sempre vai ter uma reclamação de confusão, de movimentação, de se sair do ambiente para o outro, tá cheio, vai pegar uma cerveja, tá cheio. E olha que é um jogo que são 2.000 pessoas que vão, né? 2.000 torcedores do América. Então não é tão difícil evitar fila para entrar dentro do estádio ou para pegar uma cerveja ou para comprar o ticket, César. Mas são louváveis as ações. Só penso que tem que ser renovadas e com a melhor operação dentro do estádio, para não comprometer outras que já acontecem com frequência. Eu só não entendo por que o P6 não é utilizado todo o jogo, somente depois da reforma que tiraram aquelas cadeiras, né? Hoje virou uma arquibancada. Não tem nada demais no P6, você pode fazer aquela passagem entre uma torcida e a outra, entre a P3 e P6, se não me engano, né? Não vejo, um dia eu vi, não sei quem falando, não sei se foi o Alencar, se foi o Marconi, se foi o Salom, que abrir aquele setor de estádio custa 50 mil para a América, alguma coisa assim. Realmente não entendo como é que consegue gastar 50 mil, que seja 10 mil, que seja 5 mil. Não consigo entender que custo é esse tão absurdo. Você não precisa abrir os bares ou o que for. Você abre, quem quiser utilizar banheiro, quem quiser comprar bebida, pode comprar no outro setor, desde que tenha, né, a abertura de um setor para o outro. Então, eu não entendo esse custo exorbitante. E é muito triste ver um jogo da América. Já é triste ver um jogo da América com pouca torcida. Sem torcida atrás do gol, fica pior ainda. E ontem eu vi um comentarista da Band Esportes falando do jogo da América, fazendo uma distinção, né? Porque o América é o único clube que restaram na Copa do Brasil, que ele não pode dizer que o mando de campo para ele é um grande fator de diferencial, é um grande diferencial, porque a torcida não se faz presente, o gramado agora está bom, então o time adversário ele se sente em casa, ele não é tão acossado por torcida e tal, e quando você tira a torcida americana que fica atrás de um dos gols, querendo ou não que sejam poucas pessoas, é uma forma de pressionar o goleiro adversário, né? Então era preferível deixar o P6 liberado e tirar aquela arquibancada superior, que eu não sei se aquilo é para Onda Verde, para que categoria que é aquela, e deixar o pessoal só nas arquibancadas de baixo. Só para reforçar uma coisa que eu falei, e reforçar também o que você falou, entre as atrações que foram divulgadas para esse jogo contra o Corinthians, fala assim, vai ter acesso duplo. Qual o jogo da América que não tem acesso duplo? Match Day. Qual o jogo da América que não tem Match Day, desde que o jogo chega na Independência? Presença do Coelhão. Todo jogo ele tá lá. Entrega de guia do jogo. Uma coisa legal, mas todos os jogos da América tá tendo. Entrada de crianças com os atletas.
Também está tendo. Tatuagem temporária para os torcedores. Quantas pessoas realmente se interessam? Não, hoje eu vou no Independência, porque hoje tem tatuagem. Realmente vou por causa disso. Camarote exclusivo para só sorteados. Todo jogo tem isso. Máquina de fotos instantâneas, legal, mas eu acho que a atração para o torcedor, a gente já falou isso em um dos primeiros programas nossos, é não só a experiência no estádio, no sentido de ter pouca fila, facilidade para comprar as coisas, qualidade dos produtos vendidos, facilidade de acesso, facilidade na saída, não ser aquele tumulto, aglomeração. Segurança em volta do estádio, é um transporte eficiente para o torcedor, é uma saída tranquila nas ruas ali que circundam a Independência. É isso que vai fazer o torcedor. Você acha que o horário de jogo às vezes mais cedo, é isso que vai levar o torcedor. Que me desculpem aí o marketing, eu acho legal fazer isso tudo, mas não vai ser isso que vai resolver o problema de torcida e principalmente que faz muita falta são bons resultados e bons jogadores em campo, Marcão. Não, concordo plenamente com você. Como eu disse anteriormente, acho louvável as propostas ou as iniciativas que foram feitas na quarta-feira, que não parem por aí só, reforça a necessidade de ouvir a torcida, que também não sei se eles querem ouvir também, não, tá? Você me desculpa, mas seria legal colocarem aí nos comentários o que você, torcedor, acharia legal que o marketing do América promovesse, tá? Coloquem aí, porque tem como a gente encaminhar para o marketing. Antes de tocar a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço especial para aqueles que interagiram conosco pelos comentários no YouTube. Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Carlos Eduardo Rocha, Chester Rodrigues, Diego Henrique, Fernando Jesus, Fred Ribeiro, Gilmar Pereira, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Marcelo Calçorale, Renato Pena, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Dião Godinho e Wilton Correia. Hoje na discoteca nós temos uma música que já tocou aqui no episódio número 30, naquele onde nós questionamos até onde o América poderia ir no Brasileirão. E é o hino das torcidas do América, dessa vez uma inversão funk. Se você dispõe de alguma música tendo o América como tema, não deixe de nos encaminhar para que possamos tocá-la em um próximo episódio. Bom, por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até a semana que vem. Abraço a todos e meu respeito total à torcida do América. Tchau, tchau.